O tempo está instável, numa hora chove, na outra faz sol e o sol aparece forte muitas vezes. Essa mudança de tempo é a combinação perfeita para a multiplicação do mosquito Aedes aegypti, que pode provocar dengue, chikungunya e zika. E o aumento do número de casos de dengue tem preocupado as autoridades de saúde aqui em Pernambuco. Com as chuvas que caíram na região metropolitana e outras regiões, a Secretaria de Saúde faz um alerta à população em relação aos cuidados que se deve ter em casa. Os ovos do Aedes aegypti, eles resistem cerca de 1 ano e meio até quase 2 anos em locais secos. Então, quando a gente tem chuvas como a gente teve essa madrugada, é muito comum que áreas que não recebem essa água, quando recebem, esses ovos hidratam novamente e a gente deve ter nesses próximos dias uma percepção do aumento do número de mosquitos, porque vai ter a eclosão desses ovos que estavam ressecados, não é? Então, é extremamente importante que as pessoas não apenas tirem a água dos reservatórios, essa água parada, mas que ela esfregue esses reservatórios, local onde os animais tomam água, o recolhimento de lixo que possa acumular, porque até uma tampa de refrigerante pode fazer com que o mosquito ele se reproduza. Quais os sintomas que a pessoa deve observar e qual o procedimento que deve ser feito após isso? Os 2 sintomas principais que a gente observa são a febre e as manchas na pele. De 31 de dezembro de 2023 a 10 de fevereiro de 2024, foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde 1.208 casos prováveis, sendo 146 confirmações e 4 em situação grave. O aumento de casos tem sido registrado não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. E tem uma explicação. O estado de Pernambuco está vivenciando um momento de aumento dos casos das arboviroses. Desde o início do ano, desde a primeira semana do ano de 2024, a gente está observando um crescimento do número de casos, inclusive superior ao que a gente acompanha da linha de epidemia. A gente tem essa transição do período de sol com chuva que também ela faz acelerar esse tipo do número de casos, e a própria pressão que a gente tem dos casos que estão vindo de outras regiões do país, elas vão fazendo com que também a gente aumente o número de casos nossos. Nos primeiros sintomas é muito importante que se busque a unidade de saúde. A dengue ela pode parecer uma doença muito simples, que ela é fácil de cuidar em casa, mas quando ela escala para uma situação de gravidade, ela escala também muito rápido. E os médicos alertam sobre o risco de tomar remédio por conta própria, por causa dos sintomas da dengue. A gente vai saber agora quais são as orientações com o repórter Anderson Souza. Oi, Anderson. Boa noite. Fala, Meire. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal Guararapes. Olha, infelizmente, muitas pessoas acabam tomando alguns medicamentos por conta própria, a chamada automedicação, mas essa prática pode provocar efeitos indesejáveis, principalmente se a pessoa estiver com suspeita ou a confirmação de ter contraído a dengue. Quem vai orientar para a gente aqui essas informações é o médico generalista emergencista aqui do Apvida, Lucas Padilha. Doutor Lucas, queria que o senhor explicasse para o telespectador que está em casa, né, ainda que não haja um remédio específico para o tratamento da dengue, tem algum que não deve ser utilizado de forma alguma? Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite ao telespectador. Bom, tem sim. Tem sim, como você me falou. Não existe uma terapêutica específica para a dengue em si, mas existe controle, existem medidas que a gente pode tomar para melhorar os sintomas e para evitar que essa dengue se agrave. Por exemplo, hidratação e repouso físico, já estou falando aqui que não faz parte das medidas farmacológicas, mas a sua pergunta em relação à contraindicação reside basicamente em anti-inflamatórios, especialmente a aspirina, ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios, inclusive corticosteroides, os famosos corticoides. Resumindo aqui, o famoso velho ibuprofeno, cetoprofeno, a prednisona, o cetorolaco, até mesmo a nimesulida. Então, assim, essas são contraindicados porque na situação da dengue, que já é uma doença que predispõe a efeito de hemorragia, para sangramento, essas medicações em conjunto podem atrapalhar uma situação que o próprio vírus já causaria por si só. Perfeito. Muito obrigado, então, doutor Lucas Padilha. Meire, orientações importantes. Aqui em Pernambuco, por exemplo, já foram mais de 1.200 casos prováveis de dengue, sendo 4 casos graves, ou seja, o pessoal tem que ficar atento e não tomar remédio por conta própria.
Volto contigo. Obrigada, viu, Anderson? Tem que procurar médico, gente. Orientação de